Amém? Mas antes de orarmos, eu queria que você abrisse a Bíblia. Irmãos, nós vamos ler bastante a Bíblia aqui hoje, porque é um assunto que nós queremos aclarar com os irmãos. Nós acreditamos que há alguns irmãos e irmãs aqui que podem nunca ter ouvido um ensino dos pastores acerca desse assunto. O assunto é finanças, o assunto é nossas contribuições. Nós nunca, acho que há irmãos e irmãs aqui que nunca ouviram esse assunto, e nós gostaríamos de hoje revisar esse assunto para alguns e para outros ensinar sobre isso. Amém? Podemos falar sobre finanças aqui, irmãos, sem ser apedrejado? Amém? Irmãos, nós vamos tocar em assuntos aqui para nós pastores que podem parecer constrangedores, mas nós entendemos que é palavra de Deus. A Bíblia fala sobre finanças, irmãos, ou não? Há textos na Bíblia que falam sobre finanças? Sobre como nós administramos nossas finanças? Sim ou não? Ou é uma invenção da cabeça de alguns? Isso é palavra de Deus. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Inclusive, irmãos, nós esperamos que haja tempo para isso. Eu quero ser bem objetivo aqui no que eu vou falar, e Hélio tem algo a acrescentar também. Feito isso, se algum irmão tiver uma pergunta, quiser fazer algum acréscimo tal, nós gostaríamos de ter um tempo para isso também. Esperamos no Senhor poder fazer isso. Amém? E depois adorarmos o Senhor e cantarmos ao Senhor. Amém? Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda tua renda. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Amém? Senhor querido, não há capacidade em nós de comunicar e de ensinar a Tua palavra sem a ação do Teu Espírito na nossa mente, no nosso coração, sem que Ele mesmo nos abra os olhos e imprima no nosso coração a Tua palavra, a palavra que Ele inspirou. Por isso, Senhor, nós nos sujeitamos completamente aqui, a que o Espírito Santo nos ensine a Tua palavra, que à medida que formos abrindo os textos, que Ele mesmo, Senhor, por favor, me livra de qualquer argumentação humana, de qualquer malabarismo humano, para que meus irmãos possam compreender a Tua palavra. Que seja, Senhor, o Teu Espírito a falar a cada um de nós aqui, Senhor, na medida da necessidade de cada um quanto a este assunto, Senhor, no nome de Jesus, amém. Eu não precisaria dizer isso, mas eu quero dizer, acredito que não precisaria dizer, mas preciso dizer, irmãos, eu não estou mandando indireta para ninguém aqui, viu? Aliás, quero deixar claro que eu estou mandando uma direta para todos nós, amém? O que eu vou falar aqui, eu não vou falar indiretamente com ninguém. Eu creio que por meio do Espírito Santo, eu quero falar diretamente, porque é assim que Deus quer falar conosco. Deus não fala indiretamente. Eu queria dizer isso para você, achei que você tinha entendido. Alguma vez Deus falou assim com você? Eu achei, meu filho, que você tinha entendido. Não. O Senhor sempre nos fala de forma explícita.
Amém? Amados, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda tua renda. Como é honrar a Deus? Como eu posso? É possível honrar a Deus com os meus bens? É possível honrar a Deus com as primícias? Primícias são primeiros frutos. A primícia, irmãos, não é o que sobrou. Primícia não é, na linguagem popular, o resto. Primícia tem a ver com primeiros frutos. Se você for pesquisar aí, você vai ver que o significado é esse. Pode ter algum outro, mas basicamente é esse: primeiros frutos. É possível honrar a Deus com os nossos bens? Sim, é possível. E é possível honrar a Deus com as primícias de nossa renda. Amém? Nós sabemos que o Senhor nos tem, tudo o que nós temos, foi o Senhor, é o Senhor quem tem nos dado. E olha, irmãos, dá uma olhada, pensa um pouquinho na tua vida. Pensa agora um pouquinho nessa roupa que você está vestindo, o sapato que você está calçando, na casa que você tem. Quando você sair daqui, você tem um lugar para voltar. Alguns aqui, quando sair daqui, tem um carro para entrar e vai levar você até a sua casa. Você vai chegar em casa, vai abrir a geladeira, tem comida lá para botar no micro-ondas. Ah, vou ter que esquentar no micro-ondas. Graças a Deus que você tem uma comida na geladeira, que está geladinha, mas está na geladeira que você tem, que está geladinha, mas vai ser aquecida no micro-ondas que Deus te deu, não é? E, graças a Deus por isso. E depois alguns, por conta da necessidade, do sedentarismo, daquelas limitações que o tempo impõe, vão precisar tirar aquele cochilinho à tarde, né? Enquanto os jovens vão estar aí, assim como eu, para lá e para cá e tal, alguns vão precisar botar o esqueleto para descansar, porque afinal de contas, o tempo tem sido rigoroso com alguns irmãos, não é? Então, graças a Deus, essa semana, irmãos, fiz 57 anos. Eu não vejo a hora de fazer os 60 para poder ter aquele bilhetinho, estacionar naquelas vagas e tal. Daqui 3 anos eu vou chegar e vou parar naquelas vagas que eu tenho que passar direto hoje e colocar lá no fundo. Mas tem que esperar mais 3 anos. Pois bem, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem nos dado. Graças a Deus por isso. Agora, irmãos, qual tem sido a nossa relação com o que Deus tem nos dado? Como temos administrado? Nós temos honrado a Deus com aquilo que Ele tem nos dado? Nós temos devolvido a Deus aquilo que o Espírito dEle fala no nosso coração que é dEle? Nós somos um grupo de pessoas pelo mundo afora que entendeu que entendeu por meio do Espírito Santo o que é reino de Deus. E o que é reino de Deus, irmãos? É o governo de Deus sobre a nossa vida. Isso é reino de Deus. Nós somos, junto com um tanto de irmãos ao redor do mundo, que entendeu o valor do que é, o significado do que é reino de Deus. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando você entregou tua vida a Jesus, você entendeu por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo te abriu os olhos para entender que você estava agora colocando tua vida debaixo do reino de Deus, que tua vida pertence agora a Deus. Você foi colocado em Cristo por meio do batismo, e você agora pertence a Deus, e junto com isso o Espírito Santo tem te mostrado, vem te mostrando, e está te levando a entender que tua vida pertence a Deus, e não só tua vida, tudo que diz respeito à tua vida, tua família, tua casa, teu carro, tua roupa, tudo que você tem é de Deus, foi Deus que te deu, amém?
Se você não entendeu isso ainda, você precisa entender que tudo o que você tem é de Deus. Que você hoje é administrador desses recursos. Nenhum de nós vai levar nenhum dos bens. Meus irmãos, daqui a pouco, se o nosso coração parar de bater, a gente cair duro aí, tudo isso que eu falei que nós temos aqui, nós não vamos levar nada disso. E a roupa que nós vamos no caixão, porque alguém vai colocar em nós, alguém vai lá buscar, vai colocar em nós, e é com o restante da roupa vai ser doado, nós não vamos levar conosco. E os bens, vai ficar tudo aí. Isso é a prova de que tudo o que nós temos pertence a Deus. Nós não temos propriedade, nós somos administradores. Deus nos confiou esses bens para administrarmos. E como nós temos que fazer? Como nós temos que administrar esses bens? Levando em consideração o entendimento que eu preciso honrar a Deus, de acordo com Provérbios, honrar a Deus com os meus bens. E o que é honrar a Deus? É ter essa consciência de que tudo é dele. E que se eu perder qualquer coisa, eu tenho que lembrar o seguinte, como aquela expressão que Jó usa, depois de ir perdendo tudo que tinha, família, posses, tudo. Jó em algum momento vira para sua mulher e diz: Deus deu e Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Termos nós essa consciência, Deus me deu e Deus pode também, irmãos. Deus dá, e sabe o que é que Deus pode fazer também? Deus pode tomar. Eu gosto muito de um cântico em inglês, que eu descobri a tradução, e esse cântico fala assim: você dá e você também toma, referindo-se a Deus. Mas no meu coração, eu decidi dizer: bendito seja o nome do Senhor. Você dá e você tira, mas no meu coração, eu tomei uma decisão. Eu sempre vou dizer, seja você me dando, seja você tirando, no meu coração eu quero ter só uma atitude: bendito seja o teu nome. Seja bens, seja que você me tire bens, que você me tire pessoas, relacionamentos, que você os tome para si, bendito seja teu nome. Amém, irmãos? Deus me deu um carro e agora eu bati, deu perda total. Deus deu e Deus permitiu que fosse tomado. Bendito seja o nome dele. Deus, eu perdi aquele emprego que eu ganhava tanto, e agora eu vou arrumar outro que eu estou ganhando metade. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém, amados? Isso é reino de Deus, isso é entender que minha vida pertence a Ele. Eu sou dele, tudo que eu tenho é dele. Amém? Onde entram as contribuições? Se tudo é de Deus, como é que eu sei o que eu tenho que entregar a Ele? Irmãos, a expressão dízimo é uma expressão bem conhecida até por quem não conhece a Deus. Até por quem não teme a Deus, já ouviu falar da expressão dízimo. E a história, eu quero dar aqui em 5 minutos, dar um breve relato sobre a história do dízimo. Há muitos textos no Antigo Testamento sobre essa verdade. Mas eu quero dar um breve relato. Eu vou citar os textos, depois você anota e confere isso em casa, não é? Mas são inúmeros os textos que falam sobre isso. Mas basicamente é o seguinte: em Gênesis capítulo 14, versículo 20, você vê a primeira vez a menção, eu não me lembro de outro, me ajudem aí, mas eu acho que é a primeira vez na Bíblia em que a expressão dízimo é citada. Quando Abraão, ele dá o dízimo a um sacerdote chamado Melquisedeque. Gênesis 14, 20. E é interessante esse texto, porque Abraão, se você ler o texto de Gênesis 14, você vai se dar conta de que Abraão deu o dízimo do dinheiro que não era dele, era um despojo de guerra, ele dá a Melquisedeque. Interessante isso, não era um dinheiro, não era uma renda dele,
Ele deu de um despojo de uma guerra que foi vencida. Com os despojos da guerra, ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Não há nenhuma referência que Abraão tinha que entregar o dízimo. E ele entrega. Isso mostra, esse texto para mim, irmãos, isso é antes da lei, pelo menos 400 anos antes da lei. Ele foi depois definido e estabelecido na lei, mas aqui nesse momento Abraão entrega sem ter nenhuma referência. Você tem que entregar. Você tem uma renda na mão, aí você tem que entregar. Não havia isso. Abraão entregou voluntariamente, de todo o seu coração, movido pelo desejo, movido pela generosidade, somente. Não havia uma lei que dizia que ele tinha que fazer aquilo. Ponto. Depois, você vê ele definido na lei, estabelecido na lei, o dízimo. Ele está lá em Números, está em muitos outros textos dos livros da lei. Mas em Números, você vai encontrar, Números capítulo 18, do versículo 21 ao 32, você vai ver que o dízimo é estabelecido por Deus, na lei, e ele é designado também, aqui nesse texto, no texto de Números 18, o dízimo é designado para sustento dos levitas. Quando o povo sai do Egito e vai para Jerusalém, para a terra prometida, os levitas foi a única tribo que não recebeu herança na terra, não recebeu um pedaço de terra. O que Deus faz? Deus dá aos levitas, você vê isso claramente nesse texto, que Deus dá aos levitas o dízimo. Então todo o povo entregava o dízimo na mão dos levitas. E para que era o dízimo aí? Para sustento dos levitas. Eles eram sacerdotes e serviam ao templo. E para sustento deles, Deus dá a eles o dízimo, como uma possessão. E é entregue a eles. O povo entregava na mão deles. E depois, ainda na lei, em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, você vê que o dízimo também era designado. Em Números 18, você vê que ele foi designado para os levitas. Mas não só para sustento dos levitas. O dízimo, em Deuteronômio capítulo 26, ele é definido para sustento de órfãos e viúvas. Parte do dízimo era dado aos levitas, e a outra parte do dízimo era para sustento dos levitas, e a outra parte era para sustento de órfãos e viúvas. Irmãos, basicamente, essa é a história do dízimo. E quando Deus coloca o dízimo na lei, aqui, meu irmão, não tinha assim, se você quiser dar, não tinha isso lá. Isso é tão forte no Antigo Testamento, que alguns textos, e algumas pessoas usando mal esse texto, pois você pega o texto de Malaquias 3, diz lá, roubará o homem a Deus? E ele diz, e no que vocês têm me roubado? Aí o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Porque ali, por quê? Porque era lei. Porque era uma lei, era obrigado. Irmãos, tem levitas hoje na igreja? Alguém inventou aí, alguém ressuscitou os levitas, sem Deus ter mandado. Eu já vi alguém dizer assim, eu sou um levita. Cara, eu não sou levita não, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é que se converteu? Como é o filho da Dani, como é o nome dele, desse menino aí? Essa figura. Fala aí para mim, Diego. Daniel. O Daniel, fica de pé aí, Daniel, fica em pé, não de pé. Cadê o Daniel? Aí, Daniel se batizou, segunda-feira passada. O Daniel, o mais novinho. Eu não sou o mais novo, mas o Daniel é tão sacerdote do Deus Altíssimo quanto eu.
Ele se tornou, no dia que se batizou, segunda-feira passada, ele se tornou sacerdócio real, nação santa, um menino de propriedade exclusiva de Deus. Ponto. Então, não há levitas hoje. O Beto, os irmãos que assistem aqui, a turma gosta de falar dos levitas, se referindo à turma da música, né? O Beto não é levita. O Beto é o Beto. E o Beto sabe disso, que não é levita. Agora, o Beto sabe que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Assim como cada um dos irmãos e irmãs. Então, não há essa coisa de, os levitas na igreja. Isso é uma expressão do Antigo Testamento que não cabe no Novo Testamento, que não se aplica a nós mais no Novo Testamento. Irmãos, bom, nós entendemos aqui que o dízimo foi estabelecido. Alguém entregou o dízimo antes da lei. E é interessante isso. E irmãos, nós cremos que nunca foi a vontade de Deus estabelecer uma lei para que o povo contribuísse. Irmãos, eu ouso dizer com convicção que esse nunca foi o desejo de Deus. Estabelecer uma lei onde obrigasse as pessoas a contribuir com a sua obra, com o sustento daqueles que estavam assistindo o templo, com o sustento de órfãos e viúvas. Nunca foi a vontade de Deus estabelecer uma lei onde houvesse obrigação de contribuir. Você sabe qual foi sempre a vontade de Deus? Dá uma olhada em Ezequiel. E Deus conduz a história de forma soberana, e Ele conduz a história para isso. Para que a sua vontade se estabeleça, para que a sua vontade fique clara e se estabeleça no coração do homem e da mulher, da raça humana. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, presta atenção nisso, porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O homem, aqui o profeta, ele tá profetizando a vinda do Espírito Santo, que habitaria o homem. Na segunda-feira, quando Daniel foi batizado, o Daniel, quando ele é batizado em Cristo, ele é imergido em água. Daniel sai dali e ele é agora habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. Essa sempre foi a vontade de Deus. Antes do Daniel se batizar, antes de eu me batizar, antes de você se batizar, nos era impossível cumprir a vontade de Deus. Você e eu hoje só podemos cumprir a vontade de Deus porque o Espírito de Deus habita em nós, habita em mim, habita em você. É somente, tão somente, absolutamente o Espírito de Deus que me faz obedecer a Deus e cumprir sua palavra. É somente a presença do Espírito de Deus em mim, a presença do Espírito de Cristo em mim, quem me faz obedecer. A nós nos era impossível obedecer a Deus, e Deus queria que nós obedecêssemos. No Antigo Testamento, por um tempo, o povo obedeceu à custa de leis, e toda vez que pecava tinha que oferecer um sacrifício, tinha sacrifício anual, tinha sacrifício a todo mês, mas era à custa disso, de uma lei. Por quê? Porque o Espírito de Deus não habitava na pessoa. O Espírito de Deus não habitava naquele povo, mesmo os profetas,
quando iam profetizar, quando um homem ia ser usado por Deus, o Espírito de Deus vinha e o tomava, e o enchia. Esse homem ia, cumpria o que Deus tinha mandado, e depois o Espírito de Deus o deixava, não habitava permanentemente nele. Irmãos, isso acabou na morte e ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus, o véu do templo se rasgou, e se estabeleceu uma nova aliança, e nessa nova aliança que Deus tem conosco agora, esse Espírito que vinha e agia temporariamente na vida de um homem, esse Espírito de Deus agora habita em nós, vive em nós, e por meio de nós, Ele manifesta a fragrância de seu conhecimento, porque Ele habita em nós. Não, você está dizendo assim, João, estou entendendo, mas não fica achando que você está entendendo, não é porque você é sabido, não é porque você fez um curso, porque você entende, porque você sabe interpretação de texto, você só está entendendo isso que você está entendendo agora, porque o Espírito de Deus habita em você. Tudo que à medida que lemos a Escritura, tudo o que lemos e vamos entendendo, não tenha dúvida, é o Espírito de Deus que está dizendo para você ali, dentro de você, é assim. Isso aí, esse texto, essa palavra aí, é assim, assim, assim. Só tem um jeito de praticar isso, assim, assim, assim. O significado disso é isso, isso, isso. E isso é tão automático. Para nós agora é automático. Ler a Bíblia e entender para nós é como respirar. É automático. Por quê? Porque Ele vive em nós. Ele está aqui dentro de nós. A carne não se converteu. Mas nosso espírito, em nosso espírito, habita o Espírito de Deus. Essa sim era a vontade de Deus. Muito obrigado. Em Mateus, você está entendendo? Diga assim, graças a Deus. Você só está entendendo porque o Espírito de Deus habita em você. Porque acabou a lei. Porque você não vive mais de uma regra. Você vive, você é um homem, você é uma mulher guiado pelo Espírito de Deus. Paulo diz isso, se sois guiados pelo Espírito de Deus, você não está mais debaixo de lei, amém? Essa sempre foi a vontade de Deus, e no que diz respeito às contribuições, essa sempre foi a vontade de Deus, que o povo desse liberalmente, que o povo fosse guiado pelo Espírito de Deus. A prova disso, uma das provas disso, Jesus lembra isso e cita isso aos fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? A justiça, a misericórdia e a fé, ou o dízimo, sem omitir as outras. Você deveria dar o dízimo. Ele está falando, irmãos, Jesus está falando para judeus. Está falando para o povo que sempre viveu debaixo de uma regra. Só que o que se passava com esse povo? O povo ficava com a regra e esquecia a misericórdia. Não tinha misericórdia. Vivia a regra: eu dou o dízimo. O que aquele fariseu fez na porta do templo? Senhor, graças te dou, porque eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuo não sei quantas vezes por semana. Não sou como esse miserável que está aqui.
Mas pensa na loucura dessa oração. Mas sabe o que era isso, irmãos? Cegueira. Ele não enxergava que ele estava vivendo debaixo de uma lei. E o publicano, nem para o céu ele levantava o rosto, porque era comum se orar assim, olhando para os céus. O publicano abaixa a cabeça, e nem se aproxima do templo, ele fica de longe. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus faz a pergunta: quem é que desceu justificado? O que vivia na regra? Jesus diz: não. O que foi justificado é o que mostrou que estava no coração dele. Ele falou do coração dele e revelou a miséria dele. Esse foi justificado. Amém, queridos? Irmãos, Deus não quer nos ver mover por regras, por leis. Irmãos, eu pergunto, por qual lei nós somos governados hoje? Nós somos governados por que lei? Pela lei que diz que nós temos que entregar 10% de tudo que nós ganhamos? Ou nós somos governados pela generosidade? Pelo entendimento de que existem necessidades na igreja, que precisam ser atendidas, e que essas necessidades não acontecem uma vez por ano. As necessidades são mensais. Quem aqui almoça todo dia? Todos os dias? Nossa, pouca gente, hein? O que o resto faz? Jejua? Vocês estão jejuando para valer, ou passa fome, né? Irmãos, se não estamos em jejum, todos nós almoçamos. Alguns jantam, outros não têm costume de jantar, como eu. Toma café, toma um lanchezinho, de manhã toma um café, de manhã, um lanchezinho, assim, não. Coisas que o Senhor tem nos dado. Por qual lei? Por que lei nós somos regidos? Pela lei que diz que nós temos que entregar? Ou pela lei da justiça, da misericórdia e da fé? O Espírito de Deus habita em nós? Nós somos capazes de ouvir o Espírito Santo dizer assim: entrega, contribua. Há necessidades, assim como você tem necessidades de comer todos os dias, há outros irmãos na igreja que têm essa mesma necessidade. E que vão depender de uma contribuição sua. Depois eu falo mais sobre vão depender. Irmãos, eu queria desmistificar aqui e desfazer alguns sofismas que surgiram nos últimos tempos. Há uns anos atrás, se aclarou no meio da igreja a verdade, essa que eu estou falando aqui, que o dízimo tinha ficado lá na lei, e que não se aplicava à igreja. Verdade. Dentre as tradições e costumes, que nós temos que nos perguntar se tem que ser assim, e nós fazíamos assim, o ensino que era transmitido à igreja era esse, que os irmãos tinham que entregar o dízimo, até o dia que o Espírito Santo nos abriu os olhos para entender que essa lei, que isso não se aplicava à igreja, que isso era algo que tinha ficado lá atrás, e foi transmitido à igreja, de modo geral no Brasil, pelo menos os irmãos que nós conhecemos, gente que fala de reino de Deus, gente que fala do governo de Deus, como eu e você, gente que fala que você entregou a vida a Jesus e quem manda na vida é Jesus. Mas sabe o que aconteceu em algumas cidades, quando essa palavra veio? Havia
um valor que entrava mensalmente nas contribuições daquelas congregações. E quando veio esse ensino, você sabe o que aconteceu em alguns lugares? Eu fiquei sabendo, porque eu conheço alguns pastores pelo Brasil. Você sabe o que eu fiquei sabendo? Que o valor das entradas diminuiu drasticamente. Não é estranho? Eu pergunto, por que lei esse povo estava sendo regido? Ou seja, só me faz pensar e só me faz crer que esse povo só contribuía. Por quê? Por quê? Porque tinha uma lei, porque era obrigado. Não contribuía. Os que pararam de contribuir, é claro que irmãos, e quando eu estou falando isso aqui, pelo amor de Deus, eu estou falando a vocês. Estou falando com alguns que eu não sei quem são, pessoalmente, mas eu sei que você precisa ouvir essa palavra. Outros talvez só tenham que dizer amém, Senhor, me mantém nisso, e siga assim, meu irmão, Deus te abençoe, na sua generosidade. Mas é incrível que em algumas cidades, e não foram poucas, as contribuições despencaram. Por quê? Porque agora o dízimo é para o Antigo Testamento. A impressão que dá é que, quando você vê a prática da igreja hoje, de modo geral, é que Jesus e os apóstolos ensinaram o seguinte: irmãos, igreja, a partir de agora, vocês estão isentos. Jesus e os apóstolos anistiaram os irmãos das contribuições, não precisa contribuir mais. E os órfãos e as viúvas, Deus os acuda, Deus os abençoe. E os que estão se afadigando na palavra, no ensino, Deus os abençoe. Vamos para a Bíblia? Vamos continuar com ela aqui? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 5 a 7. Então, um primeiro sofisma que nós precisamos desfazer aqui. É verdade que no Novo Testamento não foi ensino apostólico o dízimo. Nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram a igreja no Novo Testamento a entregar o dízimo. Isso é verdade. Mas se criou um sofisma, não precisa contribuir mais. O que se entendeu, pelo menos em alguns, é que, ou seja, eu não preciso contribuir mais. Se der, eu dou. 2 Coríntios 9, do versículo 5 ao versículo 7. Nesse texto aqui tem um sofisma. E vamos ler primeiro. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, a igreja da Macedônia, os macedônios, houve uma necessidade em Jerusalém e que precisava ser atendida. E o que Paulo está dizendo aqui é que esses irmãos, os macedônios, estavam dispostos e entregaram uma oferta para ser enviada para os irmãos pobres em Jerusalém. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, macedônios, e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Uma coisa para entender aqui: a necessidade em Jerusalém foi uma situação específica. Paulo pede uma oferta específica. Os macedônios até não tinham condições de contribuir. Se você ler o capítulo 8, você vai entender isso. Eles nem tinham condições, e Paulo fala que acima das posses deles, eles contribuíram, quiseram contribuir. Nós estamos falando aqui de uma contribuição pontual, específica, para atender os necessitados de Jerusalém. E isto afirma: aquele que semeia pouco,
pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Dá o quê? Uma oferta específica para atender uma necessidade específica. Nesse caso aqui, não está falando, Paulo não estava falando aqui de uma necessidade cotidiana, mensal, que tinha que ser atendida mensalmente. Paulo está falando de uma situação que surgiu em Jerusalém, e que os macedônios quiseram contribuir. Paulo fala, cada um contribua segundo o propósito do coração, porque era voluntário, era uma oferta específica. Ainda que nós possamos usar esse texto para falar de uma contribuição regular, à medida que eu recebo o meu salário, mas o texto está se referindo a uma contribuição pontual, específica. Amém? E como ele fala para fazer? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por constrangimento, nem por tristeza, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ponto. Seguimos ainda. Atos. Porque eu digo, irmãos, ainda falando desse texto de 2 Coríntios, se usa esse texto para falar de contribuição regular, mas é importante que nós entendamos que esse texto está falando de uma contribuição pontual e específica dos macedônios para os pobres de Jerusalém. Vamos adiante. Sustento de necessitados na igreja. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Nenhum necessitado havia entre eles. E por quê, irmãos? Porque essa gente essa gente era governada pelo Espírito Santo. É incrível, porque isso não foi uma campanha que os apóstolos fizeram. Irmãos, é o seguinte, tem alguns irmãos necessitados entre nós precisamos esse mês levantar tanto, o valor é tanto, e nós vamos fazer uma campanha aqui, de você entregar 100, 200, faz a fila aqui dos 100, dos 500, e vai entregar aqui. Não há isso. Isso foi uma ação do Espírito Santo na vida dessa gente, porque eles estavam sendo governados agora, na nova aliança, eles estavam sendo governados por que lei? Pela lei do Espírito, estavam sendo governados pelo Espírito, eles estavam entendendo que tudo era de Deus, e por isso eles entregavam. Deus me deu, e eu estou tendo a graça, Senhor, muito obrigado por poder repartir com meus irmãos. Não é uma obrigação, é uma alegria. Eu quero repartir muito que o Senhor tem me dado com meus irmãos. E é interessante que eles traziam os valores aos pés dos apóstolos. Nós vamos entrar nesse ponto daqui a pouco mais aqui. Mas sabe o que havia aqui, irmãos? Perdoe-me o meu, escapou aqui o paulistano, não teve jeito. Irmãos, irmãos, sabe o que havia aqui? Relação de confiança. Essa gente confiava nos apóstolos. Eles não eram só os líderes da igreja. Eles tinham confiança, havia um relacionamento nessa gente. Eles não eram empregados deles. Eles não eram prestadores de serviço da igreja. Os irmãos os conheciam, se relacionavam com eles, e os amavam e confiavam nesses homens, e traziam o valor aos pés dos apóstolos. É verdade, irmãos, lamentavelmente hoje,
Quando se vê a maneira como se administra os recursos, quando você olha a prática aí fora, e eu digo, irmãos, por favor, me entendam, sem respeito nenhum, porque a prática aí fora é mundana, é anticristã, para não dizer do anticristo, porque os recursos que entram são para ser construídos megatemplos, onde é muito mármore, carros de luxo, para sustento de futilidades, mau uso do dinheiro, que é dado a Deus, que muitos irmãos ali entregam para Deus. Irmãos, nós líderes, dentre as coisas que nós vamos prestar conta a Deus, será da maneira como nós presidimos, junto com os diáconos, a maneira como nós presidimos os recursos que foram entregues pelos irmãos. Ai de nós, de administrar mal esses recursos. Mas sabe o que acontece? Sabe por que essa gente constrói megatemplo? Porque isso é um ciclo de ganância e avareza. Quem está construindo é ganancioso, é avarento. E quem vai nesses lugares, vai porque assim, se aqui é assim, cara, aqui eu vou ganhar muito dinheiro. Esses caras têm uma oração boa para eu ganhar dinheiro. Qual é o interesse? Ele entrega 100, ele entrega 200, ele entrega 1000. Não é porque ele quer abençoar alguém, não, é porque ele quer o troco de Deus, ele quer o retorno de Deus. Há ganância nisso, há ganância nos líderes, e há ganância nos que cobram, e há ganância nos que entregam. Não são movidos pela lei do Espírito. É só você ver onde está sendo investido. E o povo idolatra aquilo. Cara, eu fui lá naquele templo, você viu? Irmãos, volto a dizer, por que lei nós estamos sendo regidos? Pela lei da obrigação ou pelo Espírito de Deus? Irmãos, havia aqui em Atos, aliás, não havia nenhum necessitado. Logo adiante, no capítulo 6, você vê, no capítulo 7, você vê a instituição dos diáconos. Irmãos, para que esses homens foram estabelecidos na igreja? Diz para mim. Hoje, nós temos entendido um pouco melhor a função dos diáconos, que junto conosco os presbíteros, nos ajudam a administrar os recursos que nos chegam dos irmãos. Diácono não é para servir ceia, ele pode até servir a ceia, como qualquer outro irmão, mas diácono era para assistir, era para auxiliar diretamente os apóstolos, na administração das necessidades que surgiam na igreja. Foi para isso que se estabeleceu diáconos, para atender a necessidade de cada irmão, para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. A Escritura, quando fala de... Então, irmãos, havia contribuições regulares na igreja? Com certeza. Se você e eu comemos pelo menos 3 vezes no dia, aqueles irmãos não comiam? Será que não comiam? Claro que comiam. E como é que eles iam comer? Porque tinha recurso para poder ir lá comprar o pão e dar comida para essa gente. Era assim. Então havia contribuições regulares. E esses diáconos, junto com os apóstolos, administravam essas necessidades. Quem deveria ser atendido? Isso é tão evidente no Novo Testamento, que em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo orienta Timóteo sobre o sustento de viúvas. Havia até situações, quando uma irmã ficava viúva, e ela não tinha perdido o marido, mas não tinha filhos, não tinha família. Sabe o que era feito com essa mulher? 1 Timóteo capítulo 5. Sabe o que era feito com essa mulher? Ela era adotada pela igreja.
ela passava a ser sustentada pela igreja. Por quê? Tinha perdido o marido e não tinha filhos. Só que Paulo fala para Timóteo, isso é ao detalhe de Paulo dizer para Timóteo: olha, não seja inscrita uma viúva que não conte ao menos 60 anos, acho que era 60 anos, me ajudem aí, não, que não contasse ao menos com 60 anos de idade, tenha lavado pés aos santos, tenha praticado boas obras, e dá o currículo da viúva, não era qualquer viúva não, era só viúva que se enquadrasse nesse currículo aí. Mas é interessante, que essa mulher ia ser sustentada para o resto da vida dela. Com o quê? Com o que não tinha? Irmãos, tinha uma contribuição regular, que os diáconos iam lá, olhavam para aquela bolsa ali, tiravam o recurso, ia lá e compravam o que precisava. Aliás, até com Jesus, né? Não tinha um tal de Judas lá, que andava com a bolsa? Então havia contribuições, irmãos. E havia tanta contribuição, que Judas roubava, que Judas metia a mão na bolsa e roubava. Havia contribuição regular. Outro sofisma que surgiu aí. O primeiro é que já que o dízimo é do Velho Testamento, está liberado, a igreja está anistiada de contribuir, está isenta da contribuição, não precisa contribuir mais, porque o dízimo é do Velho Testamento. Esse é um sofisma. O segundo sofisma que surgiu aí há uns anos atrás: pastor não precisa ser sustentado. Quem está no ministério não precisa ser sustentado, não precisa receber da igreja. Vamos ver o que a Bíblia diz? Melhor do que eu falar qualquer coisa? 1 Coríntios capítulo 9. Quero dizer, irmãos, que não é sem constrangimento que ensino isso para vocês, mas eu faço, junto com meus companheiros, por dever de pai, de responsável em alguma medida pela vida de vocês, e de dizer a vocês que o que eu vou dizer a seguir, nós cremos que é palavra de Deus, não é palavra de João, de Hélio, de William ou de Nilson, é palavra de Deus, e por ser palavra de Deus é que nós vamos falar. Ainda que os beneficiados sejam, em alguma medida, nós. Primeira Coríntios capítulo 9, do versículo 3 em diante, apóstolo Paulo falando: a minha defesa, ele está falando aos coríntios, lembre-se que a relação dele com os coríntios era a relação de pai. Paulo estabeleceu aquela igreja, foi usado por Deus para estabelecer aquela igreja. Paulo chega a dizer a ele que assim: eu gerei vocês em Cristo. E Paulo está fazendo a defesa dele por quê? Porque a igreja de Corinto estava rejeitando Paulo, e estava dando ouvidos a outros apóstolos, que Paulo chama de falsos apóstolos. Paulo chama esses outros apóstolos que a igreja de Corinto estava recebendo, estava desprezando ele, e recebendo outros apóstolos. Paulo fala que eles mercadejavam a palavra de Deus, que eram obreiros fraudulentos. E Paulo faz aqui uma defesa. Esse texto aqui é uma defesa de Paulo aos coríntios. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós, quando ele fala nós, ele está se referindo a apóstolos que estavam junto com ele, eles tinham uma equipe, Paulo não trabalhava sozinho, não é? Você sabe disso.
A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Você vê que ele fala de coisas que eu falei agora há pouco. Você não almoça, não janta? Paulo também, viu, irmãos? Paulo almoçava, jantava, viu? Aqui. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã? Sabe o que é isso? É esposa. Irmãos, eu não tenho direito de me fazer acompanhar por uma irmã? Irmãos, há alguns anos atrás, quando nós começamos a sair de São Paulo e ajudar outras cidades, eram bem próximas aqui. E eu me lembro que todas essas pequenas viagens que nós fazíamos para atender cidades próximas a nós aqui, quem pagava a nossa despesa de ida e vinda era a igreja aqui em São Paulo. Porque essas igrejas, onde nós estávamos ajudando, não tinham condições de suprir a despesa de ida e vinda. Os anos se passaram e hoje, vocês me veem ir aqui e ali, eu quero deixar claro para os irmãos que as minhas despesas de viagem hoje, quem pagam são esses irmãos que me chamaram. Porque existem recursos. Os irmãos lá estão contribuindo e têm recursos para isso. E algumas dessas vezes, eu levo a Sandra comigo. E sabe o que esses irmãos fazem? E a Sandra não vai lá como... A Sandra não é apóstola. Ou apostila. A Sandra vai como minha esposa. E eu sempre digo, algumas vezes ela não vai. E quando ela vai comigo, os irmãos pagam a minha passagem e pagam a passagem da Sandra. E ela não vai lá para pregar para as irmãs, ou coisa desse. Ela vai lá, claro que ela vai estar com as irmãs, mas ela vai lá para me acompanhar, para estar comigo. É minha mulher. Porque algumas dessas viagens que eu tenho feito são viagens longas, de ficar 10 dias fora, indo para a Índia, 1 mês fora. Só que algumas vezes a Sandra ela não pode ir, porque quando eu vou comprar passagem, é importante que vocês saibam disso. Algumas vezes eu digo aos irmãos, eu conheço os recursos de vocês, e vai ficar complicado para vocês pagarem a passagem da Sandra, eu vou sozinho, para que não seja pesado para vocês, o custo dessa viagem. E algumas vezes, quando a Sandra não vai, é porque eu entendi que ficou pesado para os irmãos. E é o que Paulo está falando aqui. Eu não posso me fazer acompanhar de uma mulher irmã? Como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Trabalhar onde, irmãos? Fora. De ter um trabalho fora. Os demais apóstolos, Paulo está dizendo aqui, eles deixaram o trabalho fora e estão se dedicando completamente à igreja. Porque só eles têm esse direito e eu e Barnabé não. Por quê? Porque eles passaram um tempo, lembra que Paulo passou um tempo fazendo tendas. Mas Paulo passou um tempo fazendo tendas, sabe por quê? Porque a igreja em Corinto rejeitou Paulo. E estava errada. Vai ler a Bíblia. Houve avareza aí. Houve falta de reconhecimento. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Aí Paulo começa a argumentar, e preste atenção na argumentação do que ele está falando, se isso não é sustento. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Tem soldados guerreando pelo mundo. Eu pergunto, quem banca esses soldados? Esses soldados têm salário todo. Um soldado que está na guerra, você sabia que ele tem salário todo mês? Eu pergunto, quem paga o salário dele? O governo que mandou ele. E com que dinheiro? Com o dinheiro dos impostos de todo mundo. A farda que o soldado usa, o coturno, as armas, tudo. Ele é sustentado. Paulo está dizendo, quem vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, fala isto como homem, ou não o diz também a lei?
Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Ele está se referindo a Deuteronômio 25:4. Não atarás a boca ao boi, o boi está trabalhando para moer o trigo. O boi não precisa comer? Ele está trabalhando. Se ele não comer, ele morre, e o trigo não vai ser moído. Então não ate a boca, não feche a boca do boi quando ele estiver trabalhando. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou não é seguramente por nós que Ele o diz? Nós quem? Os apóstolos, os que estavam servindo a igreja, ministrando a igreja. Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Presta atenção no que Paulo vai dizer agora. Se nós, os apóstolos, vos semeamos coisas espirituais, seria muito recolhermos de vós bens materiais? Nós estamos dando bens espirituais a vocês, nós estamos ministrando a palavra a vocês, seria muito recolher de vocês bens materiais? É isso mesmo que Paulo está falando. Isso é palavra de Deus ou eu que estou dizendo? Hã? Se outros participam desse direito sobre vós, é interessante que Paulo usa a palavra direito. Se outros não participam desse direito entre vós, não o temos em maior medida. Por que em maior medida? Porque Paulo era pai daquela congregação. Paulo tinha gerado aquela congregação. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós, aí ele cita o Antigo Testamento, ele remete ao Antigo Testamento. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ele estava se referindo aos levitas, que eram sustentados com os dízimos, com as ofertas que eram trazidas. Parte daqueles animais que eram sacrificados a Deus, os levitas tiravam partes daquele animal que era sacrificado para comer, para sustento deles. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento, assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 9. Segunda Coríntios 11, de 7 a 9. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados? Visto que olha a expressão que Paulo usa, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Eu creio que tem gente que a partir de hoje vai ficar com problema com Paulo. Mas sabe por que Paulo podia falar assim? Porque havia uma relação de pai, com essa gente, com esses irmãos. Despojei outras igrejas, recebendo o quê? Recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Quem era para sustentar era a igreja de Corinto. Paulo passou fome porque a igreja de Corinto não sustentou ele? Por quê? Porque Deus levantou alguém para suprir a necessidade dele. No caso aqui, os da Macedônia. E suprir a necessidade dele. Filipenses capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18.
E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, eu não estou atrás de salário, Paulo está dizendo. Sabe por quê? Eu não estou fazendo negócio com vocês. Eu não sou mercenário. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Sabe o que ele está dizendo? O que realmente me interessa é ver vocês receberem a palavra de Deus e essa palavra de Deus produzir fruto em vocês. Vocês me dando um sustento ou não me dando, o que me interessa é que vocês recebam a palavra de Deus e essa palavra de Deus que nós vamos dar a vocês, ela produza fruto na vida de vocês. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Irmãos, é antibíblico? É antibíblico um pastor receber salário? Eu vou dizer para você, em que medida? Se não há nesse irmão, se ele é um empregado, se a relação dele com essa congregação é uma relação de prestador de serviço, se esse irmão, se esse pastor não é pai dessa congregação, se esse pastor não cuida, não se preocupa com essas vidas, então ele não é digno disso. Ele não é digno de ser sustentado, porque não há relação de confiança, não há relação de cuidado, de zelo, não há uma relação de paternidade. Irmãos, eu me lembro, há anos atrás, eu precisei chegar para um irmão, na verdade para alguém que andou entre nós. Em algum momento da vida dele eu precisei dar uma orientação para ele, óbvio, infelizmente ele não gostou. E da minha casa mesmo, no meio do encontro da igreja na casa, ele se levantou, batendo o pé e foi embora. Passado uns dias eu fui à casa dele. E fui conversar com ele. E sabe o que ele fez? Ele tinha no bolso o dízimo. Ele pegou do bolso, tirou o envelopezinho e colocou na mesa. Ele falou, está aqui meu dízimo. Eu peguei e deixei em cima da mesa. E eu perguntei para ele assim, eu sou seu pastor? Claro que você é meu pastor. Você está sujeito às orientações que eu dou a você? Sim. Aquela situação que eu falei com você há uns dias atrás, você já mudou? E dizia respeito ao tratamento dele com a esposa, a consertos que ele precisava fazer com a esposa. Você já fez? Não. Peguei o dízimo e coloquei dentro do bolso dele. Falei assim, a igreja não é um clube que você paga a mensalidade e faz o que quer. Eu não sou mercenário. Se eu fosse um mercenário, eu pegaria essa contribuição tua, enfiaria no bolso e iria embora. Mas eu não sou. Se você não me reconhece como teu pastor, não contribua. Irmãos, se vocês, em nome de Jesus, se vocês não nos reconhecem, e por favor, eu não estou dizendo isso aqui para todos. Eu sei que tem irmãos aqui que eu não posso dizer que não precisaria ouvir, a gente sempre precisa ouvir de novo. Mas alguns que estão andando de acordo com a palavra do Senhor. Irmãos,
se nós não estamos pastoreando vocês, sabe quando vocês devem parar de contribuir? Sabe quando? Se em algum momento seus pastores os abandonarem e não se dedicarem à vida de vocês, a ensino, a oração, a estar com vocês, a corrigir vocês, a orientar vocês, vocês parem de contribuir, porque vocês estarão sustentando mercenários, que não estão interessados na vida de vocês, que não amam vocês. Mas se vocês reconhecem em nós, homens que os amam, e homens que por amarem vocês, dizem a verdade da palavra de Deus a vocês, não é a nós que vocês têm que contribuir, é a Deus. Mas não posso deixar de dizer a vocês que há uma relação de responsabilidade mútua. Nós temos responsabilidade com vocês, e vocês têm conosco, diante de Deus. É isso que eu vejo nesses textos aqui. E por favor, me digam se eu estiver equivocado, à luz desses 4 textos que nós acabamos de ler, me digam se eu estou equivocado, se não é isso que Paulo está falando. Irmãos, todas as vezes que nós vamos, todos os presbíteros até hoje entre nós, no princípio estávamos Clemente, William e eu, como presbíteros aqui. Passado um tempo, veio o Gerson. Depois de um tempo, ficou o William e eu. Quando o Hélio foi ordenado, quando nós decidimos impor as mãos sobre o Hélio em 2004, nós perguntamos a vocês, irmãos, e o Hélio? Eu me lembro, se não me falha a memória, a Beth, acho que foi a Beth, quando nós falamos de ordenar a Beth, o Hélio, nós não vamos ordenar a Beth não, nós não perdemos juízo ainda, não é por não ordenar a Beth, não vamos ordenar nenhuma irmã, não é? Isso, podemos cooperar para ordenar a sua vida, seu maridão, e nós cooperamos aí, amém. Mas eu me lembro, acho que foi a Beth que falou assim, até que enfim. Sabe por quê? Porque já havia um reconhecimento. Porque vocês já reconheciam o Hélio como um pastor. Porque é justo que o Hélio, assim como eu, receba um sustento mensal. Sabe por quê? Porque ele não é mercenário, ele é pastor, ele não é pastor. Ele não se tornou pastor em 2004, quando o William e eu impusemos as mãos sobre ele. Ele já era, e já tinha o reconhecimento de vocês. Já havia confiança. Ele já era pai de muita gente, pai espiritual, eu digo, de muita gente aqui. Havia uma relação de confiança, e que depois da ordenação, essa relação só vem aumentando. Quando o Ismar foi ordenado, em 2012, isso, eu me lembro que eu liguei, nós perguntamos para vocês, e eu me lembro que eu liguei para o Marcos e para o Mário, para saber o que eles achavam, e o Mário falou assim, João, pelo amor de Deus, se o Ismar não puder receber imposição de mãos aí, nós estamos perdidos, não há esperança para nós mais, por favor, impõe a mão nesse cara logo, rápido. Por quê? Porque eu acho que até já tinha passado da hora. Não, Deus sabe a hora. Eu me lembro que no caso do Hélio, nós não tínhamos imposto a mão sobre ele. Eu me lembro que uma vez tomando um café com o Ramon virou para mim e falou assim, João, o que falta para o Hélio receber a imposição de mãos? E eu acho que nada. E por que eu não ponho a mão sobre ele? Eu virei para o assim, William, cara, vamos marcar a data aí, vamos pôr a mão sobre o Hélio, cara. Porque realmente não faltava nada, porque havia o quê? Hélio não é um, eu digo que não é correto um ministro de Deus ser sustentado, se esse ministro de Deus não tem relação de paternidade com aquela congregação, se a relação com aquela congregação é uma relação de trabalhador,
de prestador de serviço, mas não tem relação afetiva, paterna com aquela congregação. Esse homem não pode ser sustentado, porque não há reconhecimento, ele não é empregado dos irmãos. Há uns anos atrás eu fiquei sabendo de um ocorrido, que um pastor foi demitido da denominação. Tem essas loucuras aí, né? O cara era empregado mesmo, ele não era pai, ele era empregado. E ele foi no juiz buscar os direitos dele. Quando você acha que já viu de tudo. E é impressionante o discernimento que Deus deu para o juiz, cara. Haja visto que toda autoridade foi estabelecida por Deus, né? O juiz pegou, olhou o processo e falou: meu filho, a igreja não deve nada para você. Você não era empregado da igreja, você era empregado de Deus. Se você tem que processar alguém, você tem que processar a Deus. Porque você não tinha relação, você não tinha vínculo CLT com a igreja. Era uma relação de confiança. Então, meu amigo, causa perdida. Tchau. Vai falar com Deus, cara. Busca os seus direitos com Deus. Porque não era ele que te sustentava? Ué, acabou. Irmãos, o mercenário é aquele que é empregado só. Não tem relação. Não há relacionamento. Não é pai. Esse não pode ser sustentado, é ilegítimo o seu sustento. Mas quem é pai? Em 1 Timóteo capítulo 5, é um texto que eu não anotei aqui, mas vale lembrar. 1 Timóteo capítulo 5, Paulo fala assim, não tinha anotado? Não, tinha anotado sim, está aqui o texto. 1 Timóteo 5, 17 e 18, olha o que diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Paulo usa com Timóteo aqui a expressão honorário. Honorário vem de honra. Ainda que o contexto, por final, está falando de sustento, de salário, de sustento mesmo para as necessidades dele, mas a palavra honorário vem de honra. Ou seja, irmãos, e eu quero dizer a vocês, viu, em nome de Jesus, que Hélio e eu não temos falta de nada, muito pelo contrário. Quero deixar claro para os irmãos, que já todo esse tempo que eu sirvo a cada um de vocês, eu tenho recebido muito mais do que eu mereço, muito mais, e Hélio também, e Nilson também hoje, e Roberto também, amém, queridos? Mas nós precisamos ensinar isso, porque eu temo que mesmo dentre nós, tem gente que está sendo regida, não pela lei do amor, da misericórdia e da justiça, não pela lei do reconhecimento da paternidade, não pela lei do reconhecimento que há necessidades entre nós, que precisam ser atendidas, mas está sendo regida pela lei da obrigação. E como não tem mais a lei da obrigação, ela foi abolida, a lei da obrigação, e ficou só a lei do amor, da misericórdia. Essas pessoas não estão conseguindo andar nessa lei. Irmãos, qual é a situação atual da igreja hoje? A igreja vive como se Jesus e os apóstolos tivessem dito: não precisa contribuir mais. Pegue seu dinheiro e invista em você mesmo. E eu quero lembrar vocês alguns textos eu não vou citar para vocês para matar ninguém do coração, e eu não vou ser desleal em usar com vocês o texto de Malaquias, porque ele não se aplica mais a nós. E eu não preciso do texto de Malaquias para dizer a vocês o quão sério é você encolher a mão. Eu não preciso do texto de Malaquias. No Novo Testamento está repleto de advertências a esse respeito.
Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Irmãos, o que é avareza? É o contrário de generosidade. A avareza retém, a generosidade entrega voluntariamente. O que Abraão fez a Melquisedeque? Ele demonstrou generosidade, ainda que entregando 10%, mas ele foi generoso. Por quê? Porque ele não foi movido por uma lei, ele foi movido por ouvir a voz de Deus. Não tinha uma lei que obrigava ele a dar 10%, e ele deu. Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. O que avareza é? Avareza é comparada ao quê? É meu. O que eu vou dar? Por que lei estamos sendo regidos? Eu creio que esse texto que nós vamos ler a seguir é tão sério quanto Malaquias. E nós estamos falando da nova aliança, não estamos falando da velha aliança. Efésios 5:5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ah, mas você está querendo me assustar com isso. Se servir pelo menos para te assustar, tá bom. Eu gostaria que servisse para mais do que isso. Eu gostaria que servisse para você se encher teu coração de temor, e que alguns deixem de ser avarentos, e que passem a contribuir, porque Deus tem dado a você. Amém? Irmãos, isso é palavra de Deus? Ou é invenção da nossa cabeça? Amém? Lembrar de pegar o microfone. Vamos lembrar aqui do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, eu só vou falar o início. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez isso que Jesus nos ensinou em algum momento pode passar desapercebidamente, quando Jesus nos ensinou para orar ao Pai, dizendo: venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade. E já foi dito aqui, não somente hoje, mas em encontros anteriores, o que é o reino de Deus. É o governo de Deus sobre a vida dos homens. Mateus 6,33 também diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ali diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que vocês já me ouviram dizer o que eu vou dizer, mas é importante repetir, porque nem todos ouviram. Ali diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não diz: e as demais coisas. Não diz: e todas as coisas. Não diz: e todas as outras coisas. Não diz. Vocês podem conferir em qualquer versão que tivermos aí. Qualquer versão. Mas diz: e todas estas coisas. Esse versículo tem sido é um versículo muito mal utilizado por aqueles que pregam
a vida nessa terra, por aqueles que pregam a prosperidade nessa terra, por aqueles que pregam o ter, por aqueles que pregam o ser, por aqueles que pregam o possuir. Muito mal falado. Aqui Jesus fala, e todas estas coisas. E Jesus bem está se referindo ao que ele diz. Olhem os pássaros dos céus. Não trabalham nem fiam, contudo nosso Deus os sustenta. As aves dos céus. Olhem os lírios dos campos. Nem mesmo Salomão se vestiu com tamanha glória. E Jesus estava se referindo a comer, a vestir. E Jesus estava dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas não vão faltar. Não vão faltar. E ali abre comigo aí 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 6 a 11, vou ser bem breve na minha participação aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 6 a 11, diz, de fato, grande fonte de lucro é piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ele segue dizendo, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O apóstolo diz, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Paulo diz, nós nada temos trazido para o mundo e nada podemos levar dele. Ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós. É certo que cada um de nós aqui temos mais do que merecemos. Cada um de nós temos mais do que merecemos. Por que eu lembrei desses dois versículos? Por conta de algo que João falou sobre a avareza. Ali em Lucas 12, alguém chega para Jesus e diz, mestre, ordena meu irmão que me reparta a herança. Aí Jesus falou, quem me constituiu juiz sobre vocês? E Jesus começa a falar de uma parábola, que um homem muito rico, na sua plantação, ele frutificou tanto, que ele falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou construir um celeiro maior ainda, e vou armazenar, e vou dizer, alma, agora você tem tudo, agora você descansa, você pode regalar-se. E Jesus fala que Deus vai dizer, louco, esta noite vão te pedir a tua alma, e o que tens? Para quem será? Aí Jesus fala, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E isso está em Lucas 12, de 13 a 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para si mesmo. Mas Jesus fala, tende cuidado e se livrem de toda e qualquer avareza. A avareza é um desejo ávido de ter mais, de possuir, a cobiça. Hebreus 13:5 diz o seguinte, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, nunca te deixarei,
nunca, jamais te abandonarei. De maneira que a avareza é uma atitude de coração. É uma atitude de coração. Eu lembrando aqui de Marcos, eu acho que isso está em Marcos 5, Marcos 10, do 17 ao 22, quando um jovem rico, a grande maioria aqui conhece essa parábola, quando um jovem rico chega até Jesus e fala: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus ainda fala: por que você me chama de bom? Bom é um só. Bom é um só. E esse jovem começa a dizer que guardava todos os mandamentos. Guardava todos os mandamentos. Agora, uma coisa interessante que eu sempre me ponho a pensar, que era um homem que guardava todos os mandamentos, mas não tinha a vida eterna. Não tinha vida eterna. E as Escrituras dizem que quando Jesus o viu, Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você possui, dá aos pobres. Você vem e me segue, você vai ter um tesouro nos céus. Interessante que Jesus disse: só uma coisa te falta. Uma coisa. Jesus discerniu o coração daquele homem. Jesus entendeu como era o interior daquele homem. Aquele homem tinha um Senhor em sua vida, que o Senhor na sua vida era o dinheiro. E Jesus falou: só uma coisa te falta. E essa uma coisa impossibilitou esse homem de seguir a Jesus. Impossibilitou por quê? Porque ele estava apegado. E as Escrituras dizem que ele se retirou triste, porque ele era dono de muitas propriedades. De muitas propriedades. Eu quero fazer uma pergunta para nós aqui, para todos nós. Como nós administramos as nossas finanças? Pensa aí, como você administra as suas finanças? Pode alguém dizer que é de fato um discípulo de Jesus, se suas finanças não estão plenamente sujeitas a Cristo? Pode alguém dizer? Pode alguém dizer: não, eu sou um discípulo de Jesus, se as finanças não estão sujeitas a Cristo? Para nós pensarmos, porque no caso em específico para esse homem, Jesus disse: te falta isso. E sem isso você não vai herdar o reino dos céus. Por que eu disse isso? Porque Jesus falou: agora você vem e me segue, você vai ter um tesouro nos céus. Essa atitude interior, esse apego, esse Deus na vida desse homem, o impediu de ser um discípulo de Jesus. Como você administra as suas finanças? O que você faz com os recursos que o Senhor tem te dado? Qual o critério que você se utiliza para administrar suas finanças? Aí eu pergunto: você tem controle dos seus gastos? Você tem o controle dos seus gastos? O que eu quero dizer aqui, a diferença do consumo e do consumismo. Você é um consumista? Sabe o que é um consumismo? É um ato de consumir bens ou serviços, muitas vezes, sem reflexão, gastar além do que pode. Você gasta dentro do seu orçamento? Para pensar. Jesus é Senhor das suas finanças, de fato? Jesus é Senhor? Porque lá em Lucas 6, 14 e 33, Jesus disse: quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo, até que se prove o contrário, é tudo. Não dá para entender tudo menos que tudo. Tudo é tudo. E quem não renuncia a tudo quanto tem, Jesus disse, não pode ser meu discípulo.
Você controla as suas finanças? Você é comedido? O que dizer, irmãos, daqueles que investem daquilo que não é pão e não devolvem aquilo que João acabou de falar, aquilo que é do Senhor? Aliás, também o que dizer daqueles que se envolvem em dívidas e depois diz: ah, não, eu não posso, eu não tenho para devolver, eu não tenho para abençoar. Por exemplo, faz um financiamento de um carro, um exemplo estou dando aqui. Fala: não, agora eu não posso devolver ao Senhor porque eu tenho agora as minhas 24, 36, 48, 60. Deus nos livre disso. Não posso porque agora, afinal de contas, eu tenho financiamento. O primeiro versículo que o João leu antes de orarmos foi Provérbios. Honrarmos ao Senhor com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. Ou seja, as primícias, as primeiras coisas. Podemos dizer que alguém que não sujeita as suas finanças a Cristo, de fato está sujeito ao reino de Deus? João leu Efésios 5:5, que fala sobre os avarentos. Pode colocar Efésios 5:5? De novo aí. Os meninos aí. Ele vai achar já o Miller. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro incontinente, aquele que não se contém, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Podemos dizer que alguém que não sujeita as suas finanças a Cristo, de fato, está debaixo do governo dele? Podemos dizer que aquele que retém, está debaixo do governo de Cristo? Vou fazer uma pergunta: você é generoso ou avarento? Para você pensar, você é generoso ou avarento? Você é daquele que estende as mãos ou daquele que rouba? Ou daquele que rouba? Você é daquele que dá ou que retém? Quem é você? Como é você? Quero lembrar um versículo que Jesus disse, Mateus 7, de 21 a 23, fala: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, e diz a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. De dentro do coração do homem. Ou seja, portanto, tanto a generosidade como a avareza é uma atitude de coração. Uma atitude de coração. Dentro dessa atitude de coração está a gratidão. A gratidão a Deus por tudo o que nós temos. A gratidão a Deus por tudo que nós somos. A gratidão a Deus pela vida de Cristo em nós. Ou seja, toda a nossa vida ela se dá por isso. Porque alguém grato é alguém que sempre vai querer agradar. Como Paulo fala a Timóteo, aquele que o arregimentou. Irmãos, consumismo, como eu disse, é um ato de consumir bens ou serviços muitas vezes sem reflexão, gastar além do que pode. Agora, que é diferente de consumo, que é adquirir somente aquilo que é necessário.
Consumo é adquirir aquilo que é necessário. Agora, infelizmente, nós, dia após dia, somos bombardeados por ofertas, e olha que hoje diminuiu bastante a questão de ligações, oferecendo cartão de crédito, mas na esquina se oferece. Por exemplo, basta estarmos, por exemplo, aqui no calçadão de Osasco. Quem disse que não dá? Quem disse que não dá? Vocês já ouviram, né, esse jargão, né? Quem disse que não dá? É lógico que daqui você pode tudo. Aqui você pode tudo. É crédito facilitado, aposentados, pensionistas, não importa quem seja. Já está lá na conta. Está lá na conta. O desejo, não há nenhuma instituição financeira desta, irmãos, que tem o objetivo de nos ajudar. Nenhuma. O objetivo é lucrar em cima dos inadimplentes, é lucrar daqueles que, muitas das vezes com cartão de crédito, vai lá pagando o mínimo, quando de repente já entrou no máximo. Ou seja, se complica todo. Você tem critério, aqueles que têm cartão de crédito, você tem critério para usar cartão de crédito? Desde que eu me conheço por gente, desde que eu tenho cartão de crédito, a Márcia sempre foi a minha... Como é que fala a segunda? Sempre teve cartão adicional. E a Priscila, quando solteira, também tinha cartão adicional. Nós três tínhamos cartão atrelado ao meu nome lá. Nós nunca tivemos problema. Nunca. Eu não estou exagerando. Mesmo com Márcia, mesmo com Priscila, nunca. Por quê? Nós sempre procedíamos com critério. Sabe, não era porque tem um cartãozinho ali que eu vou usar. Não. Nós temos que entender que o consumismo é pecado. O consumismo é pecado. E muitos se enroscam, muitos se enrolam, porque tem aquele cartãozinho pequeno e que pode fazer um grande estrago. Portanto, temos que ter critério. Cuidado com o uso do cheque, do famoso cheque especial, né? É especial para o banco quando alguém entra no limite. É muito especial. Isso é muito especial, porque isso é sinônimo de lucro para o banco. E como os bancos gostam disso? Clientes pontuais, eu diria que não são bons clientes para o banco. Não são. Clientes que não dão lucro para o banco, para quê? Para quê? Há um bom tempo eu sou assediado, vou dizer assim, eu sou um cliente Unibanco, tá? Eu sou assediado para ter um cartão de crédito Unibanco. Há um bom tempo eu sou assediado. Aí eu pergunto, tem tarifa? Tem, então eu não quero. Eu tenho um free de tarifa aí. Não vou fazer propaganda do banco aqui, não. Né? Não, tem tarifa? Não quero. Mas, senhor, é só 20, 30, 40, 50 reais. Só. Não, para quê? Só para dizer depois, não, eu tenho cartão bandeira tal, olha só. Eu sou um cliente internacional. Para que isso? Que bobagem é essa? Aí o mundo tentando imprimir isso na nossa mente, que nós precisamos. Nós não precisamos. Nós não precisamos. Consumo é adquirir somente aquilo que é necessário. Por que eu digo que é pecado o consumismo? Tiago 5,16 lá fala, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o versículo 22 fala, mas o fruto do Espírito é. Mas já pulando para o 23, falando do fruto do Espírito. Mansidão, depois fala, domínio próprio. Quem não tem domínio próprio está
pecando. Está pecando. Se ter um cartão nas mãos te faz mal, quebra, amassa, corta, queima, faz qualquer coisa. Porque é melhor entrar no reino sem uma das mãos, como Jesus disse. É melhor entrar no reino sem uma das mãos do que ir para o inferno, conforme Jesus disse, com as duas mãos. Nós temos que fugir do pecado. Temos que fugir. E se o cartão de crédito é uma tentação, foge da tentação que as Escrituras dizem. Queima, corta, põe fogo. Fala, não é para mim. Queria só destacar, só comentar um versículo que o João já citou, Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Irmãos, vou fazer uma pergunta também. Você tem o coração aberto para atender aos necessitados? Você tem o coração aberto para atender aos necessitados? A necessidade, ou quando surge a necessidade, falar, não, vamos procurar os diáconos. Sendo que possivelmente pode ser suprida ali. Ou tem que recorrer aos diáconos, ou tem que recorrer à igreja. Você tem o coração aberto para isso? Salomão fala que o generoso dá do seu pão. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao necessitado. Provérbios 22, 9. Provérbios 22, 9. Eu não estou lembrado do versículo, eu até anotei, Paulo falando aos Coríntios, Paulo dizendo, porque nós não andamos mercadejando a palavra de Deus como tantos outros. Diante de Deus, nós podemos dizer isso. Nós não andamos mercadejando a palavra de Deus, propagandeando com o fim de benefícios próprios. Nós não andamos, antes falamos com temor diante de Deus. Somos seus pastores. Graças a Deus porque o Senhor nos tem unido, nos uniu. Mas nós somos seus pastores. E como 2 Coríntios 2,17. Coloca aí, Miller, por favor. Vamos lê-lo. Aumenta 6 agora. Ou 6, não 16, né? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte de Deus. Em detrimento de tanto abuso que nós vemos na TV, na mídia, nós não podemos deixar de falar a verdade. Porque é a palavra de Deus. E mesmo porque nós não estamos legislando em causa própria. Nós legislamos com o fim do propósito do reino de Deus. É isso, então nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Então somente isso. Portanto, irmãos, cuidemos de nós mesmos. Como Paulo fala ao Timóteo, termos cuidado de nós mesmos e da doutrina, 1 Timóteo 4,16. Termos cuidado de nós mesmos e da doutrina. Consumismo é pecado. Gasto desenfreado é pecado. Amor ao dinheiro é pecado. Paulo fala, voltando, os que querem ficar ricos, não está dizendo, corre o risco de cair em tentações e ciladas. Não. Paulo está dizendo, os que querem ficar ricos, caem. Desejo de ficar rico é sinônimo de queda.
é sinônimo de queda, é sinônimo de tropeço. Tropeço. Porque nós temos que nos alegrar e nos contentar com aquilo que o Senhor nos tem dado e com aquilo que nós somos. E que Deus, pela misericórdia dEle, somente nos dê aquilo que de fato Ele queira nos dar. Não queiramos nada além daquilo que Deus não nos quer dar. Não queiramos. Se Deus der, Ele é Deus. E se Ele não der, continua sendo Deus. O importante para nós, acima de qualquer coisa, é que nós temos a Ele. Portanto, fujamos de todo e qualquer tipo de avareza. Tomemos cuidado com o nosso coração, porque é dele que procedem todas as coisas. Amém, irmãos? Eu só queria lembrar de um último versículo aqui. Acredito que seja o último. Jesus disse em João 6:27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Irmãos, trabalhemos não pela comida que perece, mas pela que subsiste pela vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Termino com Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são quase todas as coisas. São todas as coisas. O meu bolso vem dele, é por meio dele e para ele. As finanças vêm dele, por meio dele e para ele. Portanto, eu não tenho o direito de administrá-la de qualquer forma. Eu não tenho o direito de administrá-la como eu acho que deve. Não. O direito é administração conforme a palavra de Deus. Se tem alguém aqui entre nós que eventualmente possa estar enrolado, complicado financeiramente, e não buscou ajuda ainda, busque ajuda. Porque tem 3 provérbios que diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria, na multidão dos conselheiros há prudência e na multidão dos conselheiros há segurança. São 3 provérbios diferentes, sabedoria, prudência e segurança. Tudo isso na multidão dos conselheiros, aqueles que se sujeitam. Eu preciso de ajuda. Há entre nós, irmãos ou irmãs, que estão enrolados financeiramente, busquem ajuda, mas já digo de antemão, cessem com tudo aquilo que tem que cessar. Cessem com os gastos desnecessários. Cessem, não usem, tenham domínio próprio. Tenho controle, porque o que passar disso é pecado. É pecado, e aí vem o julgamento de Deus sobre o pecado. Mas o que nós queremos, o que buscamos é que todos estejam desimpedidamente para honrar ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Amém? Irmãos, pensemos nisso. Pensemos nisso. Somos seus pastores? Somos pastores de vocês? Essa palavra de Deus, volto a dizer, de Deus, não foi uma palavra de João, não tem sido uma palavra nossa,
é uma palavra de Deus. E, conforme o apóstolo João diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar em pé para orar? Vamos ficar em pé para orar? Ficar em pé para orar? Irmãos, aqueles que necessitam de um acerto com Deus, eu diria que é um momento para se colocar diante de Deus. Aqueles que precisam se arrepender, porque eu sei que há, aqueles que precisam se arrepender, que se coloquem diante de Deus. Se coloquem diante de Deus. As Escrituras também dizem, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Então, aqueles que necessitam de arrependimento, se coloque diante de Deus agora. E vamos orar para que o Senhor nos dê graça para vivermos a vida dEle, para vivermos desimpedidamente, sabe, para que todos possam colocar a cabecinha no travesseiro e de fato descansar, dormir, livres de preocupações, livres de preocupações. E se você também, aqueles que se encaixam dentre aqueles que têm retido aquilo que é do Senhor, que no nome de Jesus se arrependam. E também eu volto a dizer que se convertam, tá? Que se convertam, porque é uma área, se é uma área a ser convertida ao Senhor, que se convertam em nome de Jesus, que seja o momento da conversão e que seja o momento do reino de Deus entrar na tua vida mesmo por completo. Porque Jesus, Ele não é Senhor parcial. Jesus, Ele é Senhor total. Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus, irmãos. E tudo é tudo. Envolve a nossa vida financeira, envolve o nosso bolso. Portanto, se houver necessidade de conversão, se converta agora. Estou falando para discípulos, hein? Se converta agora, em nome de Jesus. Se houver necessidade de arrependimento, se arrependa agora. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. De fato, a Tua palavra penetra a um ponto, Senhor, como diz, de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos de todo o coração. Senhor, a Tua palavra é o próprio poder, Senhor. A Tua palavra é poderosa, Senhor. Tanto que o Senhor diz, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Senhor, pedimos aqui a misericórdia do Senhor sobre cada um de nós. Livra-nos de, em algum momento, retermos aquilo que não é nosso. Livra-nos de fecharmos os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos ouvidos ao necessitado. Pedimos ao Senhor no nome de Jesus, ajuda-nos e ensina-nos no exercício cada vez mais da generosidade. Livra-nos da avareza. Livra-nos do nosso coração, que é enganoso, Senhor. Livra-nos, pedimos a Ti no nome de Jesus. Perdoa-nos naquilo que temos errado, Senhor. Livra-nos, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.